E aí, galera, o Rede Futebol Clube chegando na grande área da sua telinha. E é bem verdade com uma cara aqui diferente, mas com a mesma pegada de sempre, tá certo? Trazendo a melhor análise do que rolou nos gramados Paraíba afora. E antes de passar a bola aqui para os nossos convidados, eu preciso explicar por que você está aqui acompanhando o nosso programa comigo, tá certo? É que o nosso capitão, o capitão do nosso time, o Paulo Neto, meu amigo Paulo Neto, passou por uma pequena cirurgia na semana passada e está de molho esses dias, tá? Mas já, nem se preocupe que ele volta a pegar no batente, tá legal? Só que o mundo da bola não para de girar, não é mesmo? E a rodada ontem, meu amigo, foi daquelas históricas para o futebol paraibano, isso mesmo. Para quem ousava duvidar, o Botinha está sim na final da Série D do Campeonato Brasileiro. E antes de falar tudo sobre essa conquista, eu apresento agora os meus ilustres convidados. Primeiro eu vou começar com o estreante aqui no programa, que inclusive acompanha o Rede Futebol Clube. O cara está sorrindo à toa, é o botafoguense Sidney Flávio. Cadê o sorrisão? Vamos mostrar? Olha aí, isso aí. Seja muito bem-vindo, viu, Sidney? Primeiramente, agradeço o convite, Juliana, aos telespectadores, meu companheiro Ivo, né? Feliz, com certeza. Botafogo numa nova fase, né? Uma das melhores fases que o Botafogo vem passando nos últimos tempos. E com certeza isso aí desencadeia no torcedor. E comigo não é diferente. Feliz, sorrindo à toa. Bacana. Olha, e ao lado dele, eu confesso aqui que eu tenho uma enorme satisfação de receber o meu amigo e hoje repórter esportivo do jornal A União, Ivo Marques. Seja muito, mas muito bem-vindo aqui no nosso estúdio, Ivo. Olha, satisfação enorme, Juliana, estar aqui de volta. Nós que começamos nesse programa, né? E é uma satisfação enorme voltar aqui, rever os amigos e poder falar do que eu mais gosto, que é de futebol. Bacana, ilustre por toda a história que ele tem aqui no Rede Futebol Clube. Bom, nossos convidados estão escalados e devidamente aquecidos. É hora do apito inicial no Rede Futebol Clube. É de arrepiar, não é mesmo? Não tem como não começar o Rede Futebol Clube dessa semana de outro jeito, senão falando aí sobre o jogo que rolou ontem aqui no Almeidão e que marcou a história do futebol paraibano. Pois é, o Belo nocauteou mais um no caminho da conquista da Série D do Brasileirão e está na final da competição. E com um show à parte aí da torcida, que mesmo em número limitado, por causa da reforma do Almeidão, não deixou de apoiar o Belo. E claro que antes de falar da partida, nós precisávamos dar aí os créditos aos torcedores do Botinha, que definitivamente foram o 12º jogador em campo. Sem esquecer, é claro, aí da mulherada, que também mostrou fazer parte da campanha Eu Acredito e compareceu em peso ao estádio. Estádio Almeidão, preto e branco e com muita alegria. Lá estavam elas. A presença feminina nos jogos do Botafogo tem sido marcante. Desde pequena eu fui acostumada a torcer para o time do meu estado, né? E durante o jogo inteiro, elas torcem e sofrem também com o desempenho da equipe. Todo dia de jogo do Botafogo está aqui. Eu estava em Natal, cheguei aqui de 2 horas para ir para o jogo. E numa semifinal como essa, muitas famílias não deixam ninguém em casa. Até as crianças acompanham os pais para torcer. Belo, belo! Belo, belo! Muitas autoridades também compareceram para torcer. O prefeito da capital estava no meio da galera. Bora, bora! Vai, vai! Sofrendo com o jogo, prefeito? Sofrendo, o jogo tá apertado, 0 a 0 ainda. O negócio aqui não tá pra brincadeira, não. E quando o gol acontece, a explosão de alegria contagia a todos. E num jogo como este, onde o Belo conseguiu uma grande vitória, a comemoração pode ser marcada até por um beijo apaixonado.
Bacana. Olha, oficialmente aí foi divulgado o número de cerca de quase 8 mil torcedores lá no Almeidão ontem. Só que meu amigo Ivo Marques aqui já está dizendo outra coisa, não é mesmo, Ivo? Olha, Juliana, eu conheço bastante aquele estádio desde a sua inauguração e tenho acertado quase sempre na renda que o que tem divulgado tem parecido realmente com o público que a gente imagina ter no Almeidão. Mas desta vez eu realmente fiquei surpreendido, porque aquele Almeidão ontem não tinha menos de entre 10 e 12 mil pessoas. Achei que houve alguma coisa aí que realmente a gente não pode aqui alegar isso ou aquilo, porque ninguém tem prova de nada, mas na verdade o público foi surpreendente. Bacana, surpreendente. A gente também... O divulgado foi surpreendente, com que compareceu não. Para a alegria da diretoria do Botafogo, não é mesmo? Com a renda aí, com certeza que eles esperam para continuar levando o time cada vez mais longe. Agora, a gente não pode aqui deixar de negar a importância da torcida do Botafogo na campanha, não só agora da Série D do Campeonato Brasileiro, mas durante, inclusive, a trajetória no Campeonato Paraibano. Eu queria que você falasse um pouquinho da torcida do Botafogo nessa campanha, eu acredito. Olha, a torcida do Botafogo tem sido, como você falou há pouco, o 12º jogador. Não só no Campeonato Paraibano, mas como agora. A torcida abraçou realmente o Botafogo. Já existiu, o Botafogo sempre teve uma grande torcida. Eu já fui naquele estádio com 42 mil pessoas lá. Entendeu? Então sei que o Botafogo tinha. Então, agora o torcedor estava adormecido, porque muitos anos sem título, infelizmente o futebol vive de título, né? E o Botafogo estava longe. Então isso começou a afastar, e principalmente essa turma jovem, né? Os torcedores, a torcida do Botafogo foi envelhecendo e o pessoal jovem foi torcendo por times de fora, porque João Pessoa não tinha futebol, né? E agora o Botafogo aí voltando aos belos dias, né? A gente fala belo porque é belo, então a cidade está ficando bela, essa torcida está dando um show à parte. Eu inclusive, tenho uma diferença na torcida atual do Botafogo para aquela que comparecia e enchia o estádio há 10, 15 anos atrás. É que a atual realmente vibra, e vibra muito, participa do jogo. A torcida do Botafogo costumava ser chamada de telespectadores, que iam para lá, ficar sentadinho, quando era um gol vibrava e sentava. Hoje não. Hoje a torcida do Botafogo leva o time, empurra o time, faz festas do começo ao fim. Do começo ao fim, independentemente do resultado. Agora vamos falar com um representante, né, da torcida aqui do Alvinegro da Estrela Vermelha. Sidney, você por acaso assistiu o jogo lá do estádio ou não teve oportunidade? Tive a oportunidade sim, Juliana. Bacana. Antes de você falar sobre as suas impressões, eu vou falar das minhas, certo? Faz pouquíssimo tempo que eu cubro o futebol paraibano, tá? Mas a impressão que eu tenho, mesmo com esse pouco tempo de experiência, é que a torcida do Botafogo nunca esteve tão perto do time. Né? Inclusive indo para fora do estado, tentando acompanhar o time, inclusive em outros estados aí, outros estádios aí do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa aproximação do time com a equipe. Juliana, essa aproximação se deu basicamente pelo planejamento feito pelo Botafogo. Então, a partir do momento que a diretoria se uniu, né, contratou um grande treinador, né, trouxe peças que ele já conhecia, peças importantes que já trabalharam com ele, então foi feito esse planejamento, o Botafogo alcançou êxito, no caso no Campeonato Paraibano, né? Manteve-se a base para a Série D e então a torcida foi junto. Então cada degrau que o Botafogo está galgando, a torcida chega junto porque está acreditando no projeto do Botafogo. Então essa para mim... Deu seriedade no projeto. Deu seriedade, né? Então quando há seriedade no projeto, Ivo, né? Então logicamente a torcida vai junto com o time. Então esse eu acho que é o principal motivo, o planejamento e a seriedade hoje implantada na equipe do Botafogo, né, que faz com que a torcida realmente, em qualquer lugar que o Botafogo for, estádio cheio com certeza. Bacana. Bom, agora sim é a hora da bola rolar e mostrar aí os melhores momentos da partida entre Botafogo e Salgueiro, que levou o Botinha a conseguir uma das vagas para a final da Série D do Brasileirão. Olha só. Torcida animada, muitos fogos e a execução do hino nacional. Um clima de arrepiar qualquer amante do futebol. Não era para menos ter uma equipe numa semifinal com vantagem de poder perder até por 1-0 é motivo de sobra para a torcida acreditar.
Mesmo vendo o Salgueiro com 4 ataques perigosos nos primeiros 27 minutos de jogo, a torcida do Botafogo acreditava na vitória. A esperança veio nessa tentativa de Fausto aos 9 minutos. Aos 20, nessa cobrança de falta de Pio. Aos 27, nessa outra cobrança de Hércules de longe. Aos 31 minutos, Victor Caicó tentou jogar com a mão. Falta. E essa mão dele custou muito caro para o Salgueiro. Ferreira cobrou com perfeição e abriu o placar. 1-0. Torcida mais confiante ainda. O Belo ainda tentou com Fausto de cabeça aos 43. Com Lenilson, 1 minuto depois. E com Pio, que derrubou o goleiro Mandragon com essa cobrança de falta para o Belo. 1-0, final do primeiro tempo. Graças a Deus fui feliz. Agora é manter a tranquilidade do segundo tempo aí para conseguir a classificação. Acredito que eles têm que se lançar mais para frente, né? A gente tem que ter atenção aqui atrás, quem sabe encontrar outro gol lá para poder conseguir a nossa classificação. No segundo tempo, o Salgueiro começou com 2 substituições. O time foi para cima do Belo, mas o Botafogo segurava o placar. E logo no início, tentou com essa cobrança de falta de Pio. E depois com Pio e Fausto nesse bom toque de bola. E aos 12 minutos, com Paulinho Macaíba. Se ele não fosse fominha, teria ajudado a ampliar o resultado. Veja só que 2 jogadores estavam só esperando pela bola. Aos 16 minutos, a torcida pede Varley. O treinador atendeu. Mas quem teve uma chance clara aos 18 minutos foi o Salgueiro. Mas Fabrício Ceará perdeu a chance. Além de Varley, o técnico do Belo colocou Doda e Isaías. E foi justamente dos pés de Varley e Isaías que nasceu o segundo gol. Isaías apareceu e chutou colocado, 2-0. Com esse resultado, a torcida já cantava até olé. Aos 39 minutos, Doda se desentendeu com o Moreilândia. Os 2 foram expulsos, mas a essa altura do jogo, a partida já estava definida. 2-0 para o Botafogo. Final de jogo e é só festa aqui no estádio Almeidão. Além de estar com a vaga garantida na Série C, com essa vitória, o Botafogo está na final da Série D do Campeonato Brasileiro. Graças a Deus eu pude entrar e fazer o gol, ajudando a minha equipe a passar para essa grande final. A gente lutou bastante, a gente merecia. E agora o objetivo alcançado é comemorar, porque até aqui a gente batalhou muito. Confronto de 180 minutos, quando você perde no primeiro confronto dentro de casa, tem um peso. Mas eu acho que o jogo hoje foi uma situação totalmente diferenciada do primeiro jogo. No primeiro jogo a gente mereceu o resultado pelo número de oportunidades criadas, pelo volume. Hoje a gente começou melhor, criou algumas oportunidades no início do jogo. Depois o Botafogo equilibrou o jogo, acabou fazendo um gol de bola parada, que eu acho que foi determinante na definição do resultado. E o segundo gol já foi em cima do nosso desespero de tentar empatar. Independente de quem seja o adversário, vai ser um adversário difícil. O que o Botafogo tem que estar preocupado é consigo mesmo, com o seu trabalho, para que o time possa brigar por esse título inédito. Bacana. Agora o time paraibano espera aí o resultado da outra semifinal para saber quem vai enfrentar na decisão. Se o Juventude do Rio Grande do Sul ou se o Tupi de Minas Gerais. A reapresentação do elenco do Belo está marcada para a próxima quarta-feira pela manhã. Agora eu quero saber de você, Sidney, a respeito... Primeiro, o Belo aí continuou aí com a invencibilidade dentro do Almeidão, jogando em casa. A gente vê aí a torcida fazendo uma festa incrível, né? A gente estava falando que é bem diferente de algumas partidas que você já acompanhou. Mas eu queria saber se você esperava um 2-0, porque normalmente quando um time aí tem uma vantagem, né, e joga em casa, utiliza essa vantagem, meio administra essa vantagem, né? O Belo podia inclusive empatar e até perder por um gol de diferença. Você esperava um placar assim de 2-0 ou Juliana, foi surpreendente para você? Eu esperava sim, né, pela qualidade técnica da equipe do Botafogo, né? Com certeza, como fez nos primeiros minutos, esperou um pouco a equipe do Salgueiro, né? Então o Salgueiro, normalmente, porque estava precisando de uma vitória,
Então ele partiu para cima nos primeiros minutos, né? Mas só que o Botafogo conseguiu segurar bem, né? E na virtude de um elenco, que esse elenco, na minha opinião, é muito homogêneo, você tira uma peça, tem uma peça de reposição à altura, quer dizer, não é só um time, é um elenco, né? Então, justamente por isso que o Botafogo fez valer o seu poderio dentro de campo e, consequentemente, conseguiu essa vitória muito maravilhosa. Ivo, primeiro eu queria as tuas impressões sobre a partida, né, desse equilíbrio aí entre o Salgueiro pressionando, como você bem falava nos bastidores, e também eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que Marcelo Vilar falou. Não importa o adversário que vai vir, ele quer preparar o time, mas Tupi ou Juventude? Qual para você é o melhor para o Belo? Vamos começar pela partida em si. Eu acho que o Sidney foi muito feliz, porque aconteceu exatamente o que ele disse. O time do Salgueiro precisava da vitória, saiu para o jogo, veio para cima, e o Vilar, muito inteligente, observou, deixou o time um pouquinho lá atrás, segurando um pouquinho o jogo, vendo quais os pontos fracos do adversário, porque na verdade se expôs, foi para cima, né? E no que vai para cima você deixa espaços. E o Botafogo começou aos poucos, utilizando bem aqueles espaços, e aí o gol, que foi determinante, o gol de falta, que aí desequilibrou completamente psicologicamente o time. Um bom time do Salgueiro, vale salientar, um grande time, mas realmente se desequilibrou, e daí em diante só deu o Botafogo, e foi administrando, e tem mais time. Aliás, na minha opinião, minha modesta opinião, o Botafogo é o melhor time dessa Série D, é o time mais organizado, que é como o Sidney falou. O Botafogo hoje tem um elenco, o Botafogo não tem só um time. Então, você substitui uma peça e o time não cai, o ritmo é o mesmo, o sistema tático é o mesmo, não compromete. Então, o Botafogo hoje realmente tem um time para ser campeão. Agora, com relação ao adversário... Tupi ou Juventude? Olha, no momento, o Tupi tem um time de melhor campanha na competição, os números mostram isso, né? O Tupi é um time que vem aí embalado, é um time realmente muito bom. Mas o Juventude não fica muito atrás. E eu acredito que para o futebol da Paraíba, para o Botafogo, eu acho que seria até mais difícil o Juventude. Vou explicar por quê. Porque é um time de uma outra escola, a escola do Rio Grande do Sul. Time de muita pegada, de uma estatura muito elevada. E até, inclusive, o próprio clima, né, da cidade de Caxias do Sul, uma cidade realmente muito fria. Eu acho que o Botafogo ia pegar um cenário bem diferente do que ele pegaria se fosse enfrentar o Tupi. Então, por essas outras coisas, além extra-campo, digamos assim, e até pelo próprio nome do Juventude, que é um time que já foi de Série A e tal, eu acredito que o Juventude é mais perigoso do que o Tupi. Mas acho que o Botafogo tem time para vencer tanto o Juventude como o Tupi e ser o campeão da Série D. Bacana. Então, o Tupi desde criancinha, né? Todo mundo aqui. Tupi desde criancinha. Tupi desde Bacana. Olha, o papo tá muito bom, mas a gente precisa pedir um tempo técnico para ir para o intervalo comercial, entrar em campo. E já tem mais time paraibano suando a camisa no Brasileirão, mas é na Série C, viu? RCTV do seu jeito para você.